Olá, estamos chegando aqui no canal 4 da NET TV Floripa com o programa Informação e Debate. Você nos acompanha também no nosso canal do YouTube. Vá lá, curta, se inscreva no canal, clique no sininho e receba as notificações sempre que a gente postar um novo conteúdo. E vamos agora aos destaques da edição de hoje. Reunião com Prefeitura de São José frustrou moradores do Vale das Palmeiras e organizadores. Trabalhadores da educação em greve sanitária na capital fazem nova manifestação e pedem diálogo com o prefeito Jean Loureiro. E as informações da pandemia de coronavírus. Nós tivemos nas últimas 24 horas em todo o Brasil mais 2.800 óbitos. Com isso, o país alcança 414.399 óbitos desde o início da pandemia. Novos contágios foram de 73.295 e o Brasil alcança 14.930.183 novos casos até agora. Em Santa Catarina, nós tivemos 68 óbitos nas últimas 24 horas e chegamos a 13.859. Também tivemos mais 3.079 contágios. O estado alcança 899.768 contágios desde o início da pandemia. Em Florianópolis, mais 4 óbitos nas últimas 24 horas. Chegamos a 906 óbitos na capital do estado. E tivemos também mais 168 contágios. A capital alcança 81.151 pessoas que foram contaminadas desde o início da pandemia. Segue a vacinação para as pessoas com 60 anos. A partir desta quinta-feira, as pessoas que têm 60 anos ou mais, nascidas em junho, julho e agosto, serão vacinadas. E também, claro, aquelas que já havia começado no início da semana, né? Que nasceram nos demais meses do ano. Na sexta-feira, as pessoas com 60 anos ou mais, nascidas em setembro, outubro, novembro e dezembro. Os locais de vacinação em Florianópolis são o Floripa Shopping, Centro Eventos da UFSC, Beira Mar Continental, o antigo aeroporto e o Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, em Canasvieiras. E hoje nós tivemos o presidente da República, mais uma vez, falando das suas sobre a pandemia. Ao falar sobre o uso de máscara, Bolsonaro disse, abre aspas, já encheu o saco isso, pô. E ele segue, né? Hoje ele estava com o verbo solto, talvez para tentar desviar as atenções da CPI da Covid que está ocorrendo no Congresso Nacional. Ele ainda insinuou novamente que o coronavírus teria sido criado pela China em laboratório para estabelecer uma guerra química. Ameaçou também baixar um decreto impedindo as ações e medidas dos governadores de afastamento social e ainda disse, não ousem contestar. Uma postura realmente muito ruim do presidente da República. Falou que o STF retirou o poder do governo federal e entregou a governadores e prefeitos a gestão da pandemia. Tudo isso, quem acompanhou de perto sabe que não é verdade. O STF deu aos governadores e prefeitos a possibilidade de, avaliando a situação do seu estado, da sua cidade, decretar um afastamento maior ou menor da população. Tomar atitudes para evitar a proliferação do vírus. O Brasil, do início ao fim, até hoje, né, o fim a gente não sabe quando vai ser, até hoje em nenhum momento fez o tal lockdown. E não necessariamente, em alguns momentos teria que ter feito, em algumas regiões, né? Mas o afastamento social é indispensável. Imaginem vocês se não tivesse havido por parte dos governadores e prefeitos atitudes para conter a pandemia, incentivando o uso de máscara, a higiene das mãos e o afastamento social. O Brasil estaria certamente numa situação ainda mais grave. Nós somos o país
com o segundo maior número de mortes do planeta. Perdemos apenas para os Estados Unidos até agora. Enfim, e as outras alegações do presidente, essa situação com a China, que é quem fornece muito dos insumos para a produção de vacinas, quer dizer, são coisas absolutamente desnecessárias que atrapalharam muito até agora a gestão da pandemia e as relações internacionais e que continuam atrapalhando. Parece que não aprende ou não quer aprender ou tem algum problema cognitivo aí. É lamentável o comportamento, parece de um pré-adolescente, o presidente da República. Solta o verbo de uma forma totalmente irresponsável. Não vou falar que isso não é postura de presidente da República, isso não é postura de nenhum cidadão. Nenhum cidadão deveria ter este comportamento irresponsável que o presidente da República tem tido desde o início da pandemia. E por falar nisso, o Nelson Teich, que foi ministro da Saúde, ficou um mês no Ministério da Saúde, depois pediu o boné, e pediu o boné hoje na CPI da Covid. No seu depoimento ele disse que pediu a saída do governo por não aceitar a pressão do presidente da República, do Bolsonaro, para que incluísse a cloroquina como medicamento para tratar a Covid-19, que até hoje não há comprovação nenhuma e existem sérios danos colaterais o uso deste medicamento, não há nenhum aconselhamento científico para o uso deste medicamento e outros medicamentos como ivermectina e, enfim, medicamentos que o governo, que o presidente da República teima em dizer que são eficazes e que a ciência já disse que não são eficazes. Enquanto que a vacina, que está se mostrando eficaz, já diminuiu consideravelmente o óbito de pessoas idosas que foram as primeiras a receber a vacina. Essas, o governo em nenhum momento fez uma grande campanha para adquirir, para ir atrás. Gastou com cloroquina. Com vacina, ele só foi se mexer a partir do início desse ano, quando a água estava batendo no pescoço. Lamentável é a responsabilidade das mortes que ocorreram no Brasil. Mais de 410 mil mortes, para ser exato, né? Nós temos hoje no Brasil 414.399 mortes, boa parte delas são da responsabilidade da presidência da República. É lamentável isso e a gente espera que em algum momento isso seja cobrado deste presidente da República. Não teve testes, aliás, sobre isso nós vamos trazer um infectologista nos próximos dias aqui para falar, porque tem um estudo agora que diz que ao menos 30% a mais do número de mortes que a gente tem são devido à Covid-19. É o excesso de mortes que há no país por problemas respiratórios, né? E que não estão lá nenhum diagnóstico. Né? Por quê? Porque o Brasil não fez testagem e por isso muita gente que morreu de Covid não teve a testagem. Esses estudos todos, no futuro, vai ser muito fácil de fazer o levantamento. E já está sendo feito, a ciência já está mostrando esses equívocos todos. Muito bem, e vamos agora às informações sobre o Vale das Palmeiras, o local que abriga mais de 150 famílias em São José e que teve hoje reunião com a Prefeitura Municipal de São José. E os moradores do Vale das Palmeiras, Defensoria Pública Estadual, parlamentares e lideranças saíram decepcionados da reunião com o prefeito de São José, Orvino Coelho de Ávila. O objetivo era negociar uma retirada segura das 150 famílias, são aproximadamente 400 pessoas e entre elas 150 crianças, idosos, pessoas com deficiência, e isso não aconteceu. Né? Foi apresentada uma proposta de doação de uma área da Coab no bairro Ipiranga para a construção de moradias populares para receber essas famílias. O liquidante da Coab, Ricardo Moritz, esteve presente na reunião para dizer da disposição da autarquia em fazer a doação desse terreno. No entanto, o governo municipal, o prefeito, não se sensibilizou com os apelos e manifestou o interesse em retirar de forma imediata as famílias deste local. Infelizmente, a reunião não foi tão boa. Nós viemos com o gabinete do deputado Padre Pedro, o presidente da Companhia de Habitação de Santa Catarina, Coab,
e a Defensoria Pública para tentar negociar uma solução pacífica que garantiria às famílias um novo terreno, uma moradia digna e infraestrutura. A Prefeitura se negou a fazer essa conversa, disse que não era uma solução viável e se negou inclusive a discutir um prazo de 30 dias, de 60 dias para a gente continuar essa negociação e ver se seria possível a gente encontrar algum arranjo para evitar o despejo das mais de 150 famílias. Essa inflexibilidade da Prefeitura mostra que eles não estão abertos ao diálogo e que eles não estão se propondo a conciliar o direito ao meio ambiente, que é muito importante para nós também, mas também é o direito à moradia, que é o que a gente está querendo fazer aqui. Então, infelizmente, foi uma negociação complicada. Seguimos tentando a conversa com a Prefeitura, criando oportunidades para resolver isso de uma maneira tranquila e sem agredir nem o meio ambiente, nem as famílias. Nós encontramos aí algumas barreiras, né? Mas esperamos que a gente possa convencer a administração de São José e que possa se sensibilizar diante das dificuldades, das angústias que essas famílias estão vivendo e passando. Porque é um direito garantido na Constituição, que a habitação é um direito da família, da pessoa, e, portanto, tem que ser uma política do Estado. Nesse sentido que nós vamos continuar a lutar para garantirmos um espaço onde essas famílias possam ter a sua moradia digna. Nós temos apresentado ao município uma alternativa que vem da Coab, colocando um terreno à disposição e ajudando também com emendas parlamentares para facilitar a aquisição desta área. Mas estamos aí no sentido de tratativas e esperamos que a gente possa evoluir nesta proposta que a Coab disponibiliza, um terreno onde nós possamos construir as moradias para todas essas famílias, como já aconteceu aqui no município de São Bento do Sul, onde várias famílias também lá foram assentadas, construíram as suas moradias e foi uma luta dos moradores, daqueles e aquelas que ocuparam aquela área. Esperamos que aqui também, no Vale das Palmeiras, a gente possa avançar e garantir a casa própria para essas famílias. A situação ela exige uma aplicação, a implementação de política pública habitacional. É isso que a Defensoria vem buscando desde o início do processo, que seja garantido a dignidade e a moradia a essas pessoas. Tivemos aí uma última decisão que determinou a desocupação imediata da área, com a demolição a qualquer momento dessas construções, dessas moradias, em um momento em que alguns atores atuam para tentar acolher essa população com dignidade e dar medidas possíveis e viáveis de moradia, né, uma moradia digna a essas pessoas. Mas estamos enfrentando algumas dificuldades, o debate ele vai continuar. As famílias elas precisam ser tratadas com dignidade, o direito à moradia ele tem que ser implementado e é isso que nós vamos continuar buscando nesse processo. Vamos estar analisando a última decisão do juízo para verificar as medidas cabíveis que podem ser adotadas. A situação da ocupação ela se agravou principalmente pela questão da pandemia e da crise econômica que ela acarretou, né, nesses 2 anos. Então o que a gente vê ali são inúmeras pessoas vivendo na miséria, sem renda, em situação de desemprego, que de fato não tem outra opção a não ser estar naquele lugar e naquelas condições e que precisam da ajuda do município para sair dessa situação de indignidade. Nesse momento o que preocupa é que a situação de moradia ela vem mais do que nunca atrelada ao direito à saúde, porque a desocupação e a colocação dessas pessoas na rua certamente vai influenciar e vai impedir o cuidado das medidas sanitárias que tanto são pregadas pelos entes públicos, né? Como realização de medidas de higiene, o cumprimento do fica em casa, o distanciamento social. Sem uma casa, sem um lar, não é possível cumprir. Então, nesse momento é o que preocupa, já existe uma recomendação do CNJ nesse sentido, para que se analise com cautela essas medidas de desocupação e que sejam cumpridas as medidas recomendadas pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é o que nós pedimos aqui, que haja respeito com essas famílias e que seja aplicada essa resolução, que não haja um descumprimento das recomendações
principalmente nesse momento de pandemia. A gente estamos se sentindo acuado, a gente estamos se sentindo ameaçado, assim, sabe? Porque não tem como dormir, as crianças não entendem, porque eles vêem na televisão. Aí eles fazem pergunta: mãe, a máquina vai derrubar nossa casa, vai derrubar nós dentro, mãe, como é que nós vamos fazer? Nós estamos todo mundo apavorado, desesperado, sabe? Porque isso aí sabe que pode acontecer. Então, assim, ó, ninguém está dormindo tranquilo. Estamos em momento de desespero, na verdade, né? Desesperado. A gente está vivendo um desespero total na comunidade, porque a prefeitura aqui de São José, né, junto com o Ministério Público, decidiu, né, sem uma negociação prévia, né, o despejo de mais de 150 famílias da ocupação Vale das Palmeiras, sem dar um indício de uma outra habitação ou outro terreno para acomodar todas essas famílias. Então, viemos aqui, né, buscar nossos direitos, né, temos algumas parcerias que estão aqui conosco, né, e vamos tentar negociar com a prefeitura a melhor maneira possível de resolver essa situação. E nesta quarta-feira, os trabalhadores da educação do município de Florianópolis realizaram nova manifestação. Em greve há 42 dias, eles saíram às ruas pelo centro da cidade para exigir mesa de negociação. Até agora, Jean Loureiro se recusou a discutir a única pauta do movimento, que são condições de segurança para o retorno ao trabalho presencial. O ato saiu da Praça Tancredo Neves, percorreu a Mauro Ramos e foi até a frente da Prefeitura de Florianópolis. E assim nós finalizamos o programa de hoje. Falamos sobre os moradores do Vale das Palmeiras, em São José. Esperamos que haja uma solução para este problema. Falamos também da continuidade da greve e da mobilização dos trabalhadores da educação em Florianópolis e das informações da Covid-19. Agradecemos a sua companhia. Lembramos que você nos acompanha no canal 4 da NET e também pelo nosso YouTube. Vá lá, se inscreva, clique no sininho e receba as notificações sempre que a gente postar um novo conteúdo. Um grande abraço para ti, a gente volta a qualquer momento. E você segue com a programação da TV Floripa e também da nossa parceira, a TVT.